Alô pessoal, vocês estão bonzinho? Prof. Ítalo. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre uma grande personalidade da Segunda Guerra Mundial e da história. O grande franco-atirador Seymour Hersh, o atirador mais letal de todos os tempos. Então vamos lá, o Seymour Hersh ele nasceu na cidade de Hautjärvi em 17 de dezembro de 1905. Ele foi um soldado do exército finlandês e o mais eficiente franco-atirador, aproximadamente de 505 a 545 soviéticos, entendeu? Mas os próprios números dele dizem que foram apenas 505. Então, o Seymour Hersh, como ele cresceu sendo fazendeiro de profissão, desde muito cedo ele aprendeu a manusear o fuzil ali com seu pai. O seu pai o ensinou a calcular vento, distância. E aos 17 anos ele já demonstrava assim, um hábil talento, paixão por ser atirador. E ele levou ele a se juntar à Guarda Civil Finlandesa e posteriormente à milícia voluntária. Em 1925 ele foi recrutado para o serviço militar. E ele teve algumas proezas assim. Após apenas um ano ele já havia avançado para o posto de cabo e eventualmente ele conseguia atingir 16 alvos por minuto. Isso na época assim, era um feito incrível. Esse recorde dele ele conseguiu estabelecer até 500 pés, que é em torno assim, de 152 metros mais ou menos. E mal ele sabia que a sua vida, o seu legado como atirador estava quase se aproximando. Passado o seu tempo de serviço militar, quando começou a guerra entre a Finlândia e a União Soviética, ali já em 1939 e tal, ele foi recrutado e ele foi mandado ao norte do lago Ladoga. E ele passou a servir como franco-atirador. O equipamento dele, que muita gente pergunta, é o que? Ele usou um rifle modificado Mosin Nagant, de origem soviética, que ele vai de 7,62 por 54 milímetros. E teve que ser modificado por quê? Porque ele era um cara baixo, ele tinha em torno assim, de 1,60 e pouco assim, de altura, entendeu? 1,60, 1,61. Ele chegou eventualmente a usar metralhadoras durante o combate, e a gente vai falar mais pra frente. Só que onde ele se destacou mais foi no uso do rifle. Pessoal, o Seymour Hersh ele não ficou muito tempo em combate. O tempo que ele atuou nas trincheiras, lutando, foi em torno de 100 dias, 98 a 100 dias, entendeu? Mas aqueles 100 dias foi essencialmente fundamental para ele poder se tornar uma lenda. Nesses 100 dias, onde ele ganhou o apelido dele de Morte Branca. Tanto que os aliados dele tinham outro apelido para ele, The Magic Shooter, o Atirador Mágico. Ele recebeu esse apelido além de trazer a morte, porque ele se vestia totalmente de branco. E ele tinha algumas habilidades, assim, alguns feitos, alguns costumes dele fazer para poder ajudar no trabalho dele, que ele compactava a neve na frente dele, que ao ele atirar, o gás produzido pelo fuzil não jogasse aquela neve para longe, para não revelar a posição dele. Ele também tinha um costume de colocar neve na sua boca. Por quê? Para não levantar aquele ar, entendeu? Para não causar aquela fumaça, não revelar a posição dele, onde ele estava escondido. Outra tática dele era sempre poder manter o seu equipamento limpo, entendeu? Para ele estar sempre na melhor maneira possível para ele poder usar, para ele poder ter o melhor funcionamento. O exército soviético ele tentou acabar com o Seymour Hersh de diversas formas, entendeu? E chegou a mandar assim grupo de atiradores de elite, entendeu? Não batalhões, mas grupos, todos focados em abater esse atirador, e mesmo assim não deu jeito. Ele teve 2 ferimentos em guerra. O primeiro foi por conta de uma artilharia, um fragmento de artilharia rasgou as costas dele. Só que não foi algo muito grave, tanto assim que pouco tempo depois ele já pôde voltar para o combate. O segundo ferimento, já em 1940, foi o que tirou ele de combate. Um outro franco-atirador disparou uma munição explosiva que catou na mandíbula dele. Isso destruindo a mandíbula dele, entendeu? Acabou que ele foi encontrado pelos seus aliados ali no campo de batalha, pôde ser resgatado e mandado de volta para o hospital para poder ter um atendimento. Pessoal, ele só foi acordar 6 dias depois do incidente. Ele acordou no dia 13 de março de 1940. Ali foi um dia depois
deles ter assinado um tratado que acabava com a guerra, entendeu? Ali entre a União Soviética e a Finlândia, a guerra acabou no dia 12 de março de 1945, entendeu? Pondo fim à Guerra de Inverno. Pessoal, então, a guerra ali entre a Finlândia e a União Soviética resultou com 300 mil baixas soviéticas contra 65 mil baixas finlandesas, entendeu? Como realmente a Finlândia não tinha como continuar com o combate, ela acabou assinando o Tratado de Paz de Moscou e ela cedia 11% do território dela à União Soviética. Pessoal, logo após ali o Simo Häyhä poder se recuperar, ele foi promovido a primeiro-tenente pelo marechal de campo. Ninguém nunca na história da Finlândia conseguiu subir tão rapidamente de carga assim como ele, mas muito disso graças aos seus feitos no campo de batalha. Após o conflito, ele levou muitos anos para ele poder se recuperar do seu ferimento. Ele chegou a fazer várias cirurgias e com isso ele não gostava de aparecer. Ele chegou sim a ser conhecido muito pela sociedade finlandesa, só que ele preferia mais levar sua vida pacata na fazenda, entendeu? Ele passou seus anos caçando alce e criando cachorros e ele foi muito amigo do presidente da Finlândia, na qual eles caçavam juntos e tinham assim uma certa amizade. Já no ano de 1998, ele foi perguntado por uma repórter como ele conseguiu ser um atirador tão bom. E ele disse apenas prática. Na mesma entrevista, é perguntado se ele não tinha algum remorso por ele ter tirado tantas vidas, e ele disse que fez o trabalho dele da melhor forma possível. Ele passou os últimos anos da vida dele numa pequena vila de Ruokolahti, no sudeste da Finlândia, entendeu? E ele acabou falecendo em 2002 de causas naturais. Curiosidade. As fontes indicam de 505 abates por parte do exército finlandês. Outras fontes chegam até 542 abates. O tempo que ele ficou em combate, como eu já mencionei, foi em torno de 100 dias. E o seu recorde em uma campanha só foi de 40 abates. Mais uma curiosidade. As habilidades do Simo Häyhä e do seu esquadrão ali, ele foi tão bem aproveitado que chegou um momento que eles eram 31 lutando contra mais de 4.000 soviéticos, mas isso temos que entender as condições e o quão adaptado o exército finlandês estava naquele momento. Eles usavam as táticas de assaltos rápidos usando esqui. Alguns soldados tinham até certos equipamentos puxados por cachorro. Além de ser um exímio franco-atirador, outras 200 mortes para ele ainda são atribuídas com uma submetralhadora Suomi M31. Só que esses fatos não foram confirmados, nem por ele nem pelo exército, não passam apenas de boato. Caso fosse verdadeiro, seu número subiria a 705 a 742 abaixo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero poder ter levado um pouco de uma curiosidade aleatória sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre esse que é acreditado como o maior franco-atirador de todos os tempos e um grande soldado, entendeu? Então, espero ter ajudado, que tenham todos um bom dia e contem sempre com o professor Ítalo, tá? Fiquem com Deus, viu?